filmando vocês ainda, calma. Só assim. Tá passando a vinheta. Tá passando a vinheta. Tá passando. Olha, gente, tá sendo bem difícil gravar esse vídeo, tá? Tá sendo difícil. Fazer esse café com os viados vai ser foda. Olá pessoal, mais uma vez com vocês para um café com bruxaria. Dessa vez com pessoas muito queridas e muito amadas também. E toda vez eu falo isso e me arrependo depois, porque parece que as pessoas com quem eu falei antes não eram queridas e amadas. Mas dessa vez, assim, é um café com bruxaria muito especial. Vamos lá? Muito bem, meninos. Então é um prazer estar com vocês, né? Aqui na minha cozinha. Vocês veem que a minha cozinha é bem grande, né, gente? Junta 6 pessoas aqui e já tá lotado. Mas, vamos lá. Eu escuto muitas vezes vocês comentarem sobre a dificuldade com o sagrado masculino, de vocês terem essa dificuldade com o sagrado masculino. E eu queria entender melhor isso, porque na minha ignorância, sou menina, né? Então não tenho como viver esse universo de vocês. Mas, analisando de fora, sempre que eu via algum menino gay falando sobre o sagrado, me parecia tão natural eles terem essa conexão com o sagrado masculino e não conseguia ver exatamente. Eu via muito mais uma dificuldade com o sagrado feminino do que com o masculino. Por quê? Pela questão, às vezes, rechaçar a mulher, de tratar uma coisa assim, mas mulher, porque perereca, porque isso. Então, assim, pra mim foi uma surpresa e achei muito interessante. E aí começou a fazer algum sentido. Então eu queria ouvir um pouco de vocês. Por que vocês têm essa dificuldade com o sagrado masculino especificamente? Fala, Scorpio. Bom, eu acho que, assim, né, na minha percepção, o gay, na verdade, ele já é muito espancado pela grande classe massiva masculina. E isso faz com que nós nos apegamos mais ao feminino, né? Essa questão da mulher, da vagina, isso daí, essas curas que vão acontecendo conosco de não falar ou denigrir, né, esse órgão feminino, né? É por causa do aprendizado, né? Através do nosso trilhar que nós, né, a honra aumenta mais. E faz com que a gente se apegue mais ao sagrado feminino, né? Agora, o masculino não, porque a gente não tem muito... Eu, pelo menos, eu não tive muito contato com meninos. Eu não brincava de bola, eu não coçava o saco, entendeu? Porque eu andava com meninas, porque eu era recebido neste meio feminino muito melhor do que no meio masculino. Então, eu, na minha concepção, na minha visão, eu acredito que a minha honra, né, pelo sagrado feminino veio a partir daí, né? Então, eu concordo em partes com o Scorpion. Eu acho que, assim, a nossa cura não tá apenas com o sagrado masculino, mas com o feminino também. Porque a gente vê isso pela forma que você mesmo falou, que a gente trata as mulheres. Muitas vezes, quando não é de brincadeira, como quando é uma coisa mais séria, uma briga, por exemplo, você vê muito um gay chamando o outro de viadinho, a passiva, tudo no pronome feminino, pra poder fazer a pessoa se sentir menor. Então isso em si já demonstra uma cura maior, com o sagrado masculino, feminino também. Será que uma coisa acho que não tá ligada à outra, de repente, assim? Acho que a cura é dos dois. Porque quando você tem... Se a gente for pensar nessas duas forças que são duais e complementares, quando uma tá em desequilíbrio, automaticamente a outra vai se desequilibrar também, né? Se a gente for pensar... O próprio patriarcado, quando a gente tem um enaltecimento do masculino em cima do feminino, é natural que essas coisas acabem se perpetuando, né? Sim. E a gente acabe, assim, repetindo padrões de fala, de comportamento, e até na brincadeira, sim. Eu acho que até na brincadeira, sim, quando a gente chama alguém, viadinho, né? Eu acho bastante interessante pensar isso no sentido do patriarcado mesmo, porque quando você vem de uma cultura cristã muito forte, você associa masculino a um imperador, por exemplo, e o imperador no negativo. Então a visão que as pessoas que seguem um determinado tipo de cultura ou de religião patriarcal, eles tendem a representar o masculino como uma figura de autoridade ao estilo ditatorial, né? Do ancião que fica anotando
os pecados, essa é a representação masculina mais forte que a gente tem, eu acho. E quando a gente entra no paganismo, a gente vê que é outra coisa, né? O Deus, ele não tem só esse aspecto. O maior desafio seria esse, de quebrar esse paradigma de que essa figura masculina é acusadora, é punidora, né? É mudar essa visão, né? De que o amor pode vir só da mãe, né? E acho que esse talvez seja o maior motivo dos gays se apegarem muito ao feminino, né? Ao culto à deusa, porque é ela que recebe com amor, é ela que lembra a mãe, né? Geralmente em famílias de gays, quem aceita primeiro a sexualidade do filho é a mãe, né? O pai, a princípio, rechaça o filho. Eu acho que até assim, só um parênteses, né? Vocês, claro, falam com muito mais propriedade. Mas eu acho que até essa questão da mãe aceitar mais do que o pai, eu acho que é porque já tem um padrão do pai provedor e não o pai. Porque quando uma menina engravida na adolescência, quem vai apoiar é a mãe. E não, né, assim, a princípio, né, no geral. É a mãe que vai estar mais presente, né? Até pela presença da mãe, né? Não que o masculino seja ausente, exato, né? São dois lados de uma moeda, né? Enquanto a gente tem uma religiosidade predominante que diz e coloca o masculino acima do feminino, a gente tem também, em contraponto, né, dentro até mesmo da bruxaria, pessoas que colocam o feminino acima do masculino, né? Quando, se a gente parar para pensar em polaridades de uma energia, né, complementar, opostos complementares, não existe um patamar de acima ou abaixo, né? É junto, né? E eu acredito que até mesmo essa dificuldade em encontrar, pelo menos eu falo por mim, encontrar com o sagrado masculino venha disso, porque a imagem que a gente tem do masculino, né, é aquela imagem criada pelo cristianismo, né, de dominação, de imposição, né, aquele Patriarca, né? É o imperador déspota, né, aquele que ou você faz o que eu quero ou eu vou te castigar. Enquanto quando a gente encontra com uma religião em que não existe essa preponderância masculina, né, existe o feminino, pode-se primeiro a aversão, né, pode-se ir para o caminho da aversão, de não querer mais aquilo que te lembra ou que te oprimiu. Então você tenta oprimir aqueles que entram, né, repetindo aquele quadro e mudando o foco, né? Então, se o feminino era oprimido, agora a gente oprime o masculino. É a lógica de escravo, senhor escravo, né? Eu acho que é um ponto interessante a ser levantado nesse aspecto é a questão material que está envolvida nisso. Se você analisar a história das mulheres na produção social da sociedade, elas só foram começar a ganhar espaço a partir do momento em que a Segunda Guerra Mundial estava no seu auge. Porque todos os homens iam para os campos, para a guerra, e as mulheres faziam os projéteis, as armas, etc. E aí você consegue abarcar uma parcela da sociedade que era excluída até então, que são as mulheres, né? Então eu acho que a gente também pode analisar na história o modo como as mulheres reconquistaram o seu espaço e o modo como elas usurparam o seu próprio espaço, se associando a um padrão que é patriarcal. Então mesmo as mulheres, às vezes, a gente vê agindo como um homem. Porque o modelo, claro, porque o modelo de sucesso é um modelo plantado como masculino. Sim. Nunca um homem que chora é visto como alguém sensível, assim, alguém fraco. Agora, uma mulher que, desculpa, bate o pau na mesa mesmo sem ter, essa mulher tem garra, essa mulher ela é uma ótima profissional. Então, meu bem, o padrão é esse, eu vou ter que seguir. Porque se eu chorar, eu vou ser fraca. Complementando aquilo que o Angus falou, eu tenho uma experiência que foi pessoal mesmo e recente. Ele comentou que a maioria dos pagãos elevam só o sagrado feminino e diminuem completamente o sagrado masculino. No meu caso, há pouco tempo atrás, eu simplesmente excluía o sagrado masculino.
pela questão daquela imposição do patriarcado que se criou. Então você quer sair extremamente desse patriarcado para rebuscar e criar só o sagrado feminino. Aí teve um rito em específico, que nós trabalhamos uma deidade específica, e eu percebi que não é necessariamente assim, sabe? É algo que você realmente tem que trabalhar e você tem que curar e reconhecer que existe esse sagrado masculino dentro de você também. E a partir do momento que você exclui ele só para trabalhar o sagrado feminino, isso vai te dar problemas gigantescos mais pra frente. A gente tá vendo crescer o movimento do sagrado masculino, ainda é muito pueril, muito lento, mas tá acontecendo. Vocês acham que o desenvolvimento do trabalho com esse sagrado masculino, ele passa pelas mesmas questões com que passaram e estão passando ainda, porque ainda existe preconceito e curas muito profundas a serem feitas dentro do sagrado feminino? Em outras palavras, vocês acham, por exemplo, que vale fazer um círculo de homens? Vocês acham que vale fazer esses programas de imersão ao sagrado masculino, reconsagração do falo, das questões dos hormônios masculinos, porque vocês também têm, embora seja mais falado da gente porque a gente é mensal, aquela coisa mensal, vocês têm diariamente. Né? Então, vocês acham que vale a pena isso? Ainda vale muito a pena, porque é um autoconhecimento e dividir experiências, né? Aprender. Mas hoje eu vejo que o próprio homem não tá nem aí com nada. Por exemplo, uma reportagem que eu vi com o Angus, e nessa reportagem era sobre uma escola, né, que oferecia vários cursos gratuitos. Era por volta de umas 7 horas da manhã, né, e só tinha mulheres, não tinha homens. E eram cursos gratuitos, não cursos para mulheres. Então eu acredito que o homem, né, ele tem que buscar, né, mas eu não vejo interesse. Assim, acho que vai do momento de cada um fazer essa busca, né? E, infelizmente, o homem, por ser exigido da sociedade, é mais do homem do que da mulher, né? Hoje também é da mulher, mas é mais do homem ser aquele cara bem sucedido, aquele que vai, que conquista, que tem carro do ano e tal. Ele gasta muito mais tempo buscando o material do que a cura espiritual, o se encontrar, né? Isso com a mulher, eu acho que é mais natural, é mais fácil de acontecer por várias questões. A questão até mesmo de ser mãe para você. Acho que não, Zé, eu também já ia discordar. Sabe por quê? Porque, pelo contrário, a maioria das famílias hoje é constituída por mulheres e seus filhos divorciadas. Então, elas também precisam trabalhar, elas têm jornada dupla. Elas trabalham, têm seus filhos, têm seus empregos e mesmo assim vão. Eu acho, é uma opinião também, né? Eu acho que é porque é imposto ao homem, entende? Eu acho que é imposto ao homem e o homem ainda, alguns, né? Vocês estão aí na busca e tal, mas alguns ainda não se deram conta de que é possível sim. Então o cara prefere, não porque ele prefere porque ele quer, mas porque é algo imposto, algo programado pra ele. É melhor ele ir jogar uma bola e ficar no bar bebendo do que ele ir fazer um curso. Porque isso é coisa de mulherzinha. Isso é coisa que não vai levar nada, que não vai agregar em nada. Então ele não consegue ainda ter essa consciência. Eu penso que não acho que seja mais fácil pra mulher, não. Aliás, eu acho que é até mais difícil em alguns casos. Não, mas você não entendeu a facilidade que eu quis dizer. Eu acho que não quer dizer que é mais fácil para ela fazer. É mais natural para ela chegar à conclusão de que ela precisa do que para o homem. Entendeu? Eu vejo um resquício, até mesmo por conta de como a sociedade trata a mulher, né? Então, do que é exigido do homem, que ele seja o provedor. Então é aquela questão que a gente estava falando do Deus predominante ser caracterizado como imperador no negativo, né? O arcano do imperador no negativo. Ele tem que produzir. Então ele produz. É por isso que a mulher, quando a filha fica grávida, é mais fácil ela ficar do lado. Porque, na verdade, tem ali incutido no masculino que é mais uma boca para você sustentar. Você vai ter que dar conta de mais uma pessoa na família que você não programou
que você não falou, olha, vamos fazer assim. Eu acho que outra questão que também tem relevância é que os homens, eles já têm a crença de que, eu tenho certeza de que eu sou macho, e isso e aquilo, por que eu vou trabalhar minha masculinidade se eu já tenho certeza que eu sou macho? Entende? E não é uma coisa assim, sabe? É uma coisa que realmente deveria ser repensada. Mas você acha que necessariamente um trabalho consagrado masculino teria que passar por esse questionamento da masculinidade? Te pergunto por quê. Se a gente for na mesma toada das curas referentes ao sagrado feminino, usando os instrumentos que se tem, a gente nunca conversa nos nossos círculos, a princípio, né? Não vou dizer de todos. Mas não é um assunto tipo assim, se você tem a sua feminilidade ou não. O que a gente trata são as questões do universo da mulher. Então, muitos desses assuntos que a gente está tratando é inerente ao masculino e ao feminino. Mas alguns são basicamente da mulher. Tipo, a menstruação é um assunto que só é que vai entender, né? A mulher que menstrua, a mulher que já menstruou, que nunca menstruou, que vai menstruar e tudo mais. Você acha que tem que passar por essa questão de falar, assim, de reafirmar a masculinidade de alguma forma? Assim, eu acho que o conceito de feminino, quando ele é imposto para ser trabalhado dentro de um círculo de sagrado masculino, pelo menos o que eu li, se eu não me engano, é Entre o Cálice e a Espada ou o livro de Abramelin, que fala sobre isso. Ele traz o masculino como aquele que planta a semente e o feminino como aquele que gera e nutre essa semente. Então, assim, não vai ser trabalhado a questão do feminino pensando só na mulher, mas sim nessa questão também de gerar. Não, mas eu te perguntei o seguinte, você acha que dentro do trabalho com o sagrado masculino, necessariamente precisa se trabalhar essa questão que você colocou da masculinidade? Porque eu acho que tanto... uma característica mais externa, né? Eu acho, eu não sei, mas eu tô perguntando assim porque... Eu acho que é interessante pensar sobre isso, sabe por quê? Porque se você toca nesse assunto dessa maneira, você... É interessante, por exemplo, para meninos gays. Um menino que é feminino, então ele não pode... Um gay feminino. Então, assim, ele não poderia, então, fazer parte de um círculo do sagrado masculino porque ele é feminino? É nisso que eu quero chegar, entendeu? É nesse questionamento. Não, mas eu falei mais daquela questão de o homem já ter imposto de que ele já é completo, ele já é pleno daquela maneira. Ele não se abre, sabe? Ele não abre se questiona. chuveirinho. Exatamente, ele não se questiona. Na verdade, ele não se questiona, ele não se abre porque ele tem que ter o foco, né? Porque o foco que você está falando é o mesmo foco de produção que ele falou e que tem a ver também com a questão da ejaculação. Eu acho. Eu, o Draksha, penso isso. É bem interessante. Porque assim, mesmo, se você for ver a questão do orgasmo, para a mulher é um complexo de lugares que você... Mas o homem também é, né? Só que a gente acha que a gente só sente prazer máximo quando a gente ejacula. E é uma mentira, né? Mas por que isso acontece no corpo e isso acontece no padrão social? Porque a gente tem que sempre estar produzindo sêmen. A gente sempre tem que estar fertilizando. A gente nunca tem um tempo para o introspecto, né? A gente não tem esse tempo. Um exemplo disso muito forte, né? É nenhum homem, né? Nenhum homem aceita ou vai aceitar que, comprovadamente, que a maior área erogênea do homem é o ânus. É verdade. Também. Eles não aceitam. Assim como não aceita a brochada. A brochada. Tipo, ele não tá bem, não exatamente. aceita. Não, porque tem que estar lá 100%. Né? Comigo nunca aconteceu. Sério? Nunca aconteceu. Uma das coisas que muito se esquece e poucas pessoas falam é que, na verdade, o orgasmo masculino ele não é associado à ejaculação, né? É desassociado. E pouco se fala sobre o orgasmo masculino. Próstata, né? A próstata. Então, o homem cresce acreditando que quando ele ejacula, ele gozou. Na verdade, é desassociado, né? É possível também se ter orgasmo sem necessariamente ocorrer a ejaculação. E sem ocorrer... Tanto que a gente deu uma pausa, vocês não souberam, mas deu uma pausa e a gente continuou conversando aqui. Gente, tá muito legal o papo aqui, viu? E assim,
Owen comentou quanto o orgasmo seco do Tantra, né? E, na verdade, é você recriar fisicamente aquela sensação do orgasmo, sem necessariamente você precisar estar tendo contato sexual, né? Então, fica ali tentando recriar o que você estava sentindo, que parte do corpo contrai, gera tanto conhecimento do corpo quanto controle das emoções, e você atinge o prazer mais fácil. Pra que isso, né? Pra equilibrar ali o humor durante o dia, né? Até porque tudo que a gente faz precisa ter tesão, né? A gente acha que o tesão tá só ali no falo, né? No pênis, mas você pode sentir tesão no corpo inteiro, né? Então você vê até recentemente, poucos anos atrás, você tinha que usar um lençol com um buraquinho, não sei o quê. Você deixava muito em foco só a genitália, né? Mas você sabe que, pegando o gancho no que você tá falando, tem essa questão do recato, sim, mas tem aquele falso moralismo. Então, existe muito aquela questão da mulher como objeto sexual. Então, você tem a mulher puritana, mas você tem a mulher que você vai usar para fazer sexo, né? Que são as prostitutas e tudo mais. Boa pra casar. Boa pra casar, é. Nesse aspecto, por exemplo, na questão das meninas que são gays, para o homem heterossexual, no geral, né, em alguns casos, não vou falar no geral porque eu não sei também, mas em alguns casos existe muito esse fetiche de ver duas meninas juntas, nananã. Então a mulher como um objeto do masculino. E eu acho que nesse processo a gente foi bem esperta, porque nesse passo a gente consegue transitar muito mais pela nossa sexualidade. A gente transita tranquilamente. Uma menina beija a boca de outra menina e ela não vai ter uma crise existencial por isso. Ao passo que um menino, se beijar a boca de outro menino, nossa, ele vai ter uma crise existencial terrível. A gente não. Então a gente meio que foi numa questão de adaptabilidade. A gente se adaptou. Bom, a gente é objeto? Bom, já que eu sou objeto aqui, eu vou aproveitar. Então, já que eu vou aproveitar aqui, então, vambora. Então, nisso, somando isso aos anos, né, a todo tempo, a gente acabou ficando mais livre nesse sentido. A gente consegue transitar. Falar, experimentei, mas sou de boa. Um cara nunca vai admitir que experimentou, agora, entendeu? Nisso que você falou, eu acho interessante ver uma perspectiva que está paralela. Quando dois homens estão se beijando, são gays, né? Eles tendem, na maioria das vezes, e aí a gente não pode falar do geral como a Lua disse, porque a gente não pode generalizar, tem aspectos muito diversos. Mas eu acredito que a gente esteja caminhando para um rumo diferente, né? Os homens estão começando a lidar melhor com essas questões. No entanto, eu ainda acho que os homens gays, eles estão repetindo alguns padrões femininos, não masculinos. Porque nesse caso que você falou da adaptabilidade... Eu sempre... Nossa, a palavra é difícil, gente. Adaptabilidade. Adaptabilidade. Nessa adaptabilidade, a mulher soube reconhecer um aspecto feminino que eu acredito que seja um aspecto feminino, que é o aspecto estratégico, porque se você for lá nos primórdios a gente não está falando da humanidade antes, né? Mas a humanidade, vamos pegar os primeiros mesmos, né, os primitivos. Então, geralmente, os homens eram responsáveis pela caça e as mulheres ficavam cuidando do plantio, da ceifa, a nutrição, né, a nutrição, etc. E aí tem até algumas pesquisas científicas que mostram que o homem tem em si um mecanismo de foco em uma só coisa com mais força do que a mulher. E a mulher, por isso explicaria, de acordo com a pesquisa, ela conseguir fazer multitarefas, né? Coisa que o homem geralmente não consegue. Acho que isso aí já é furado. Então, tem as contradições. Tô falando de mim, né? Não, eu também acho que tem um monte de contradição. Mas eu acho sim que tem alguns mecanismos que são inerentes ao gênero por conta do processo como a gente criou esses padrões. Mas isso não significa que eles são padrões naturais. Nós criamos eles. E aí é que está o jogo, da gente desconstruir esse padrão e a gente conseguir criar um novo que seja saudável, respeitando tanto o feminino quanto o masculino que tem dentro da gente. Eu acho que nesse passo a gente está lidando com um momento muito bacana, que é a gente ressignificar o que é de menino e o que é de menina. Enquanto nessa questão da transição, né, do transitar, eu acho muito interessante falar também das meninas que andam de mãos dadas, né?
Elas não têm vergonha, nem se questionam se são gays ou se não são. Verdade, tem né? Então, mas razão. aí tem Homem, Pra você não menino, vê isso. se você andar de mão dada com um homem numa cidade grande ou não, né? Você corre o risco de sofrer Exatamente. violência. Ah, numa Duas cidade grande mulheres, não. depende, Depende né? da Acho que cidade, eu acho que mas é verdade, mas o tem menino esse tem risco. mais. Eu acho que beijo ele tem no mais. rosto, né? Eu acho até interessante. O homem, assim, eu vejo muito assim, quando o homem ele tem a sua sexualidade, né? Bem resolvida, ele te cumprimenta com um beijo no rosto. Tranquilo, né? Normal, verdade. normal, né? Não se questiona. Aquela coisa afastada. Não, exatamente, né? Infelizmente, esse tabu, beijo no rosto é coisa de viado, de gay. Andar de mão dada. Gente, é carinho. Vamos dar, vamos, né? Mais É que amor. o homem Abraçar. se convencionou lá atrás que o homem não pode demonstrar Afeto. carinho, né? Não pode demonstrar afeto porque embutido nisso mostra a fraqueza. Porque embutido nisso mostra exatamente o preconceito do feminino. Porque são características postas como femininas. E nesse processo de ressignificar, a gente está nesse processo de transição, então aí a gente vai falar, ressignificar. Não, peraí, ser sensível, você pode até associar primeiramente ao feminino, mas isso não é do feminino, é da humanidade. Sim. Double, double, toilet trouble, fire burn, cauldron bubble, fillet of a fenny snake in the cauldron boil.